Oi gente, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo foco no Saresp. Vamos fazer um quiz aí com a matéria do 9º ano. Então é o último quiz aí antes do Saresp, né? Espero que todos se deem bem na prova aí. Bom, a primeira questão é a seguinte, ó. Célula eucarionte é: alternativa A, toda célula que não apresenta carioteca e consequentemente apresenta núcleo. Alternativa B, toda célula que apresenta carioteca e consequentemente apresenta núcleo. Alternativa C, toda célula que não apresenta carioteca e consequentemente não apresenta núcleo. Alternativa D, toda célula que apresenta carioteca e consequentemente não apresenta núcleo. Tempo. Alternativa correta, alternativa B, toda célula que apresenta carioteca e consequentemente apresenta núcleo. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem as células procariontes que não apresentam núcleo e as eucariontes que apresentam núcleo, tá bom? Segunda questão. Na célula eucarionte, os cromossomos são encontrados na alternativa A, no núcleo. Alternativa B, no ribossomo. Alternativa C, na mitocôndria. Alternativa D, no retículo endoplasmático. Tempo. Alternativa correta, alternativa A, no núcleo. Então a gente tem que lembrar que toda célula eucarionte, né, que apresentar núcleo, ela vai ter lá no seu núcleo uma estrutura de proteína com DNA enroladinho. Essa estrutura é o cromossomo. Bom, lembrando que lá vai ter, né, os genes, os alelos e tal. Aí vamos para a próxima pergunta. Terceira questão. Pontinhos é uma sequência de DNA que codifica proteínas, enquanto que pontinhos é a variação de pontinhos. Aí o que completa aí as lacunas? Alternativa A, gene, alelo e gene. Alternativa B, alelo, gene, alelo. Alternativa C, gene e gene. Alternativa D, alelo, alelo e alelo. Tempo. Resposta correta, alternativa A, gene, alelo e gene. Próxima pergunta. Então, né, antes da próxima pergunta, vamos lembrar que o que é o gene? É aquele trechinho da molécula de DNA que vai expressar, vai fazer com que a característica se expresse lá no fenótipo, né? Agora, eles vão ter diferente, lembra aquela história do azão, azinho. Então, quando o gene é idêntico, né, a gente fala que os alelos são iguais, tá? Agora, quando não, a gente fala que apesar de ser para a mesma característica, os alelos são diferentes do mesmo gene, tá bom? Aí a próxima pergunta, quarta questão. Quando um organismo possui dois alelos diferentes para uma determinada característica, chamamos de alternativa A, heterocromia. Alternativa B, homozigoto recessivo. Alternativa C, homozigoto dominante. Alternativa D, heterozigoto. Tempo. Resposta correta, alternativa D, heterozigoto. Então é aquela história, né? Se é azão, azinho, ou se é zezão, zezinho, é heterozigoto. Tá? Se ele for azinho, azinho, homozigoto recessivo. Se ele for azão, azão, homozigoto dominante. Questão 5. A divisão celular que participa da produção de gametas, ou seja, espermatozoides ou óvulos, é alternativa A, apoptose. Alternativa B, mitose. Alternativa C, meiose. Alternativa D, necrose. Tempo. Então, a alternativa correta, alternativa C, meiose. Então, lembrando, né, que vai ficar só metade do material genético lá, né, vai ser a célula N. Não é isso, porque a outra metade vai ter que vir do parceiro. Por isso, meiose. Tá bom? Olha aí um exemplo, aí é um exemplo de mitose, mas para saber, né, que uma célula aí vai se transformar em duas, tá bom? Sexta questão.
A divisão celular, que nos seres pluricelulares acontece para o desenvolvimento, regeneração e cicatrização, qual que é? Alternativa A, apoptose. Alternativa B, mitose. Alternativa C, meiose. Alternativa D, necrose. Tempo. Então, a alternativa correta, a alternativa B, mitose. Então, quando a célula, né, ela está sofrendo ali a divisão para que ela possa, o corpo possa se desenvolver ou haver cicatrização ou regeneração, está havendo mitose, tá bom? Questão número 7. Quando a célula eucarionte apresenta em seu núcleo cromossomos homólogos em pares, chamamos essa célula de alternativa A, haploide ou N. Alternativa B, diploide ou N. Alternativa C, haploide ou 2N. Alternativa D, diploide ou 2N. Tempo. Então, alternativa correta, alternativa D, diploide ou 2N. Então, lembra, se o cromossomo está em pares, tá? É aquela história do 2N, tá bom? Ou a célula diploide. Se ele está sozinho, aí vai ser o gameta, que é a haploide, tá bom? Questão número 8. Ao observar as características físicas de uma pessoa, características essas que são o resultado de sua carga genética somada aos fatores ambientais, eu estou observando alternativa A, genótipo. Alternativa B, fenótipo. Alternativa C, evolução. Alternativa D, genética. Tempo. Então, a alternativa correta, a alternativa B, fenótipo. Então, eu tenho que somar ali a carga genética da pessoa, mas toda a influência ali do ambiente, né, e vai gerar suas características observáveis. Aí eu estou falando de fenótipo. Quando eu estou falando lá da molécula, do DNA, do gene, eu estou falando de genótipo. Estou falando de azão, azinho, etc., heterozigoto, homozigoto, estou falando de genótipo. Questão número 9. A afirmação de que as características adquiridas durante a vida eram repassadas para as gerações futuras, conhecida como a lei da herança dos caracteres adquiridos, juntamente com a lei do uso e desuso, são atribuídos a alternativa A, Charles Darwin. Alternativa B, Gregor Mendel. Alternativa C, Jean-Baptiste Lamarck. Alternativa D, Aristóteles. Tempo. Então, a alternativa correta, a alternativa C, Jean-Baptiste Lamarck. É lembrar daquela história da girafa, né, que vai se esforçando e o pescoço vai crescendo, aí passa para o filhote que vai crescendo, que, né, depois Charles Darwin vai falar que não é bem assim. Então vamos para a próxima pergunta. Questão número 10. A ideia de que os organismos mudam ao longo do tempo e que o meio, por ação da seleção natural, seleciona os organismos mais adaptados, os quais apresentam maior chance de deixar descendentes, é atribuída a alternativa A, Charles Darwin. Alternativa B, Gregor Mendel. Alternativa C, Jean-Baptiste Lamarck. Alternativa D, Aristóteles. Tempo. Então, resposta correta, alternativa A, Charles Darwin. Então, ele vai, né, evoluir aí o pensamento do Lamarck e ele vai falar que, na verdade, o meio ambiente vai causar aí uma influência, né, na seleção de quem vive e quem não vive, de quem atinge a maturidade sexual, encontra um parceiro e consegue, pelo menos que parte da sua prole leve essas características adiante, tá bom? Essa é a ideia do Darwin. Questão 11. A junção das ideias de Charles Darwin e de Gregor Mendel darão origem a alternativa A, teoria da evolução ou darwinismo. Alternativa B, teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Alternativa C, lamarquismo. Alternativa D, criacionismo. Tempo. Então, quem vai explicar essa ideia da seleção natural é a genética.
né? Coisa que para o Darwin era um pouco complexo, mas a gente hoje, com o conhecimento que a gente tem do que Gregor Mendel falou e do que Darwin falou, a gente consegue então juntar isso e ficou conhecido como teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, tá bom? Espero que esse vídeo ajude um pouquinho vocês aí. Muito obrigado, um abraço e boa prova e até mais. Tchau!